não consegue alterar a forma do recebimento de conta. Isso acontece com alguns clientes. Eu já vi, por mais que seja algo que, na visão minha como gestor de telecom, é algo simples. Eu preciso que a fatura seja impressa, ou digital, ou em mídia. Daí depende do tipo de cliente que recebe mídia. Mas normalmente é ou digital ou impressa. Não deve ter mistério sobre isso. Porém, tem algumas empresas que fazem algumas coisas mais complicadas sistemicamente que os clientes têm dor de cabeça. Mas, entenda, primeiro, a forma de recebimento é você, como consumidor, a gente que escolhe. Não é a prestadora que coloca a necessidade dela, por exemplo. Não. A gente, como consumidor, é que deve autorizar. Se a gente quer apenas digital, a gente autoriza. Mas a gente pode dizer, não quero mais digital, quero só manual. É o nosso poder de escolha. A gente pode ter essa opção. Na prática, o digital você vai ter acesso antes. A empresa prestadora do serviço que você está contratando não vai precisar gastar dinheiro com papel, com entrega e por aí vai, que eu nunca vi, mas poderia ser revertido em desconto, porque eu já vi alguns planos, e aí, mais de pessoa física, se você fizer em débito em conta, se você fizer o pagamento de tal forma, você tem um certo desconto, que não é relação com fatura, e sim com pagamento, mas se você coloca isso de uma forma, vamos assim, mais autônoma o pagamento, ou pagamento via cartão de crédito, por exemplo, alguma coisa do tipo, subentende-se que a fatura também vai ser digital. Na prática, é isso que subtende, ou a fatura em si, a impressa, vai ser 1 a 2 folhas. Vai ser mais simples, vamos assim, e um custo menor para a prestadora. Esse é o fluxo que normalmente acontece. Então, quando você tenta alterar de um para outro e não consegue, é mais complicado. Eu já vi situações pelo site do Reclame Aqui, em que uma prestadora de banda larga fixa, o sistema dele tirou de todos os clientes a opção de impressa. Porque eles fizeram uma mudança XYZ e o cliente não quis de qualquer maneira. Ele disse, não tenho como fazer o pagamento da fatura dessa forma. Não dá para fazer isso. E aí eles, para alguns clientes, pelo que eu entendi, entregaram ainda parte da versão impressa. Mas, ou seja, você tem que lutar em algumas vezes sobre isso, seja no Reclame Aqui, por exemplo, que é uma das plataformas, fala com o atendimento da prestadora, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel, reclama, que é nosso direito. A gente tem a opção de escolha, se eu quero impresso e digital, se eu quero só impresso, se eu quero só digital, a gente deve ter esse tipo de permissão. Não é a prestadora que deve escolher da maneira dela como a gente vai receber o documento de cobrança para fazer o pagamento. Como eu te disse, livre escolha. As opções, como eu te passei, que são 3. Impresso, digital ou em mídia. Normalmente mídia, hoje eu não vejo tanto, mas mídia é uma opção que existe para uma quantidade determinada de linhas de contratos, aí, muito mais direcionado para a telefonia móvel, em que você vai ter um CD, um DVD lá com as informações. É a mesma coisa que um documento impresso, praticamente, só que meio digital, mas é algo que vai físico para a pessoa, para a empresa. E o digital é você acessar, por exemplo, o site da prestadora ou receber isso via e-mail, um PDF lá, um arquivo. E em ambos os casos aqui, o mídia eu não vi, mas seja impresso ou digital, existe o risco de golpes, você tem que ficar de olho. É um e-mail válido da prestadora que está mandando aquele documento, o impresso é realmente a prestadora, eu sou aquele cliente, tem as minhas informações, a gente tem que ficar ciente nisso porque pode ser um golpe, pode ser um problema. Então, por não conseguir alterar a forma do recebimento da conta, você pode ter alguns problemas ou situações que eu já vi, mas que uma pessoa, um cliente, ele me disse aí, trocentos anos atrás, que ele não conseguia receber a fatura porque o vizinho pegava o documento e rasgava, porque eles tinham uma rincha, um problemazinho, e que isso acontecia. Pelo menos foi o que ele falou. Não sei se é verdade ou não, mas foi o que era informado. E aí, normalmente ele pedia isso para prorrogar o vencimento,
Ele contava essa história para conseguir mais tempo para fazer o pagamento. Então, saiba que isso aqui existe, que a gente tem direito em alterar esse formato e veja qual é a melhor para a sua realidade. Tem realidades que o impresso é a melhor maneira e tem realidades que não, que o digital é a melhor maneira. Tem situações e situações. Cada cenário é um, mas a maioria hoje, esmagadora, já vai para o digital. Porém, sempre olha aí qual é a necessidade que você tem na organização ou como pessoa física para ter isso. Mas direito é direito. A forma de pagamento, a forma de recebimento é a gente que escolhe.